Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 17. Amém? Quero que encontrasse, põe de pé e observa bem aquilo que o Senhor vai estar falando contigo hoje. Amém? Tenho com certeza Deus tem algo muito forte para falar contigo hoje, e você precisa aprender, né? Às vezes as pessoas ficam esperando acontecer um milagre. Eu estou ensinando diferente, eu estou ensinando você a provocar o seu milagre. É bem? Você quer ficar sempre dependendo dos outros, esperando o milagre acontecer? Ou você quer provocar um milagre? É uma pergunta, é bem? A resposta minha é o seguinte: eu vou ser um provocador de milagres. Quem quer ser? Eu quero ser o primeiro a provocar o milagre. Quem não quer ser o segundo aí? Eu estou aqui, eu vou provocar um milagre hoje. Tá bem? Você quer ver como é que provoca um milagre? Vamos estar lendo a partir do versículo 32. 1 Samuel 17:32. O pessoal que estava acompanhando pelo Facebook vai morder a corda hoje, porque nós vamos transmitir hoje direto pelo YouTube. Amém? O povo não está acostumado ainda, vão aprender depois. Aí eu vou ensinar para eles. Vai lá no YouTube agora, que eu cresci um pouco mais. Agora vamos transmitir. Há muita gente que eles ouvindo a palavra de Deus, amém? O povo está gostando. Então vamos lá. Capítulo 17, o versículo de número 32. 1 Samuel 17:32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e havia um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e embora, e o Senhor seja contigo. E saiu e vestiu a Davi das suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, por nunca te experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, ou seja, nos lombos, e lançou mão da sua funda e foi, e chegou-se ao filisteu. Vai direto ao versículo de número 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo a encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e encontrar-se com os filisteus. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, ele subiu em cima dele, e tomou a sua espada e tirou da bainha, e o matou.
ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Amém? Vamos orar 30 segundos apenas. Querido Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, amado, fazer-lhe um pedido nessa hora. Quero pedir que o Senhor tome os teus filhos e as tuas filhas em tuas mãos agora. E em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quero pedir que o Senhor, ó Pai, nesta hora, venha preparar o coração dos meus irmãos, para que venham, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar, Senhor amado, neste momento, posse dessa palavra em seus corações. Que haja transformação, que haja milagres, que haja prodígios e maravilhas. Em segundo lugar, quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos enviar a palavra revelada direto do seu trono. Dê-nos graça, Pai amado, para aplicar as conjecturas necessárias para a compreensão e entendimento da sua igreja. Em terceiro lugar, quero pedir que o Senhor me dê uma unção, Deus, específica para ministrar a tua palavra de forma clara, direta e concisa, para o crescimento e a maturação da sua amada igreja. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Queridos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo muito importante. E quem estava na penha ontem, hoje vai ter um pouco mais, né, de aprendizagem do que aqueles que só vieram aqui. Porque ontem lá nós ensinamos algo que seria uma base para o que nós vamos ensinar hoje. Eu quero que os irmãos compreendam que tudo na vida tem o seu momento. Amém? Tudo na vida tem o seu momento. Uma das partes da Bíblia que eu acho, ou dos livros mais ricos, é exatamente 1 e 2 Samuel. Eles mostram histórias, uma história clara, que nos dá um ensinamento, que se você conseguir aprender aquilo que está ali, é impossível você não ser uma pessoa vitoriosa. Até porque aquilo que é ensinado aqui, nós temos um respaldo muito claro no Novo Testamento. Mas a primeira coisa daquele que precisa alcançar uma vitória de Deus, obter uma promessa de Deus, começa sempre com o seu comportamento. Eu quero que você entenda que o comportamento de Davi, desde o princípio, não foi um comportamento escuso ou espúrio. Ele sempre estava exercendo a função que a ele foi atribuída. Lá atrás das ovelhas do pai, ele era cuidadoso com as suas ovelhas. Ele sempre desempenhava aquilo com louvor, fazia um serviço muito bem feito. Ele era caprichoso no que era colocado em suas mãos. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração dessa mensagem hoje, a ótica pela qual nós vamos ver essa mensagem hoje, quero que você guarde no seu coração. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Se você é um chamado de Deus, uma chamada de Deus para ter uma vida vitoriosa, não importa qual a função que você esteja, ou aonde você esteja, ou o que você faça, você vai fazer sempre com louvor, vai fazer sempre bem feito. Você sempre vai se sujeitar até o momento em que for o momento de você ser honrado e honrada. A maioria das pessoas às vezes querem começar uma vida já honrada. Quem nunca foi servo não pode ser senhor. Por que existem tantos maus senhores hoje? Porque nunca foram servos. Quem nunca obedeceu a ninguém não pode ser senhor de ninguém, não pode ser mestre de ninguém, se não foi aluno. A coisa mais ruim que tem é você ver alguém que ocupa uma posição de autoridade, se ele nunca foi submisso a autoridade nenhuma. Ele vai ser um truculento, ele vai ser mau, ele vai fazer errado, ele não tem experiência. Amém? Mas Davi é um homem de experiência. Ele é um homem de experiência. Ele está, já desde a sua juventude, embaixo da autoridade do seu pai, sendo humilhado pelos seus irmãos, todavia, calado. A Bíblia mostra que chegou o dia dele ser honrado. Mas honra sem conhecimento não vale muita coisa. Honra sem reconhecimento, observa isso, não vale muita coisa. Eu quero focar hoje em um ponto que poucas pessoas exploram nesse texto. Eu quero chamar a sua atenção para você sair daqui cheio do Espírito Santo hoje, cheio da graça, cheio de determinação, pronto a receber com certeza a vitória de Deus. Ele recebe uma unção profética sobre a sua vida. Essa unção é no momento que ele estava humilhado. A primeira coisa que Deus fez foi exaltar ele na presença dos seus familiares, dos seus irmãos. Isso é muito importante você prestar atenção. Tá? Dentro da casa dele era o primeiro lugar que ele era humilhado. E Deus então leva o profeta lá e honra ele. Diz: ninguém sentará à mesa sem antes
ele vier. Antes dele chegar, ninguém senta na mesa. Deus escolhe aqui um homem desonrado. Deus escolhe aqui um jovem que não tinha honra nenhuma na sua casa, nem na sua família. E Deus coloca sobre ele então essa unção. E entre os seus irmãos, ele já é honrado. Já sabem entre eles que Deus, entre os 8 irmãos, escolheu ele. Era 7 que passou diante do profeta e nenhum foi escolhido. Ele era o 8º, o menos provável. Foi aquele em que Deus escolheu para reinar sobre Israel. Ele foi honrado na sua casa, mas não tinha reconhecimento algum. Tudo tem seu tempo. Às vezes você tem que tomar cuidado. Deus reconhece o seu valor. Não é porque você está passando por um momento de dificuldade financeira, não é porque você está passando por um problema, por uma enfermidade, ou está tendo um problema na sua casa, no seu lar e na sua família, que você deixou de ser escolhido de Deus, que você deixou de ser vaso de Deus, de ser um salvo em Cristo e destinado a coisas grandes. Ele era destinado a coisas grandes. Deus o reconhece entre os seus irmãos. Mas sabe o que ele voltou a fazer depois? Voltou a cuidar das suas ovelhas, voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Sabe o que Deus está querendo que nós aprendamos? Não é porque Deus nos escolheu e nos destinou a coisas grandes que a coisa vai mudar da noite para o dia. Não há uma garantia aqui que amanhã você não vai ter mais problemas. Não. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas esqueceram. Parece que Deus é mandrake, tem que estar lá o dedo e fazer um milagre na vida da pessoa agora, senão ele não é Deus. As pessoas têm visto errado as coisas. Não é assim que funciona. Deus, tudo que Deus faz nessa terra tem um processo. Amém? E Deus está querendo te envolver nesse processo, em um processo em que vai te levar a grandes vitórias. Agora observa isso. Só que se você não compreender o processo, você desiste. Quantas pessoas que Deus não começa a honrar a pessoa e a pessoa já mete o pé pelas mãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas metem o pé pelas mãos porque tem uma voz bonita. Deus dá uma voz bonita para louvar o nome do Senhor e a pessoa acha que já é superior a todo mundo. Existem pessoas que Deus batiza no Espírito Santo, como nós falamos, dá um dom espiritual, a pessoa ensoberbece, não precisa mais de pastor, não precisa mais dos irmãos, não precisa mais do ministério, não precisa mais da igreja, não precisa mais de ninguém, fica soberbo, engrossa o gogó, parece que não precisa nem de Deus mais. Tem pessoas que Deus não pode melhorar um pouquinho a situação financeira, senão endoida. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso que precisa de processo. Para ser grande, vai ter que passar por um processo. Você jamais vai ser grande aos olhos de Deus se você primeiramente não passar por um processo. E se você for engrandecido, escuta, sem passar por um processo, você vai ser uma maldição, vai ser uma desgraça em todo o âmbito em que você for. Você não vai ser bênção para ninguém. Crescimento sem processo de aprendizagem é uma mercadoria, viu? Não serve para nada. Torna a pessoa soberba, cheia de vangloria, exaltada, imprestável. Mas quem aceita o processo de Deus, chega onde Deus quer e chega com louvor. Glórias a Deus. Você aceita o processo assim ou não? Ou você gosta de milagre instantâneo? Deus vai me honrar, pastor, de hoje para amanhã. Eu costumo dizer, esses dias Deus tem me inspirado muito a dizer isso. E aqueles pastor que pisaram em mim, eu vai comer aqui na minha mão, vai pagar o preço. Vou pisar em todo mundo, vou quebrar o pescoço. Eles vão ver quem é que eu sou. Deus vai matar, Deus vai... Quando Deus me exaltar, eles vão comer aqui, ó. Entendeu nada, inocente? Se alguém te exaltar para os outros comer na tua mão, não foi Deus que exaltou, foi o cão, viu? Deus não exalta ninguém para ninguém comer na tua mão. Deus não exalta ninguém para você humilhar o outro. Deus não te exalta para você pisar em ninguém. Aprenda isso. Se Deus te exaltar, é para você ser, sabe como? Como José. Chegou no final, chegou todo mundo, se curvou diante dele, certamente ele lembrou, vieram com uma mentirinha. José, o papai antes de morrer falou para você perdoar nós, não sei o que. Então ele falou, esquece isso, rapaz, esquece. Todo o processo que eu passei foi para que eu chegasse aonde eu cheguei e conservar a vida de cada um de vocês. Vocês não me devem nada. Você entendeu? Ser sublime. Você está entendendo? Ser superior às coisas, às pequenas confusões da carne. Você quer ser grande, irmão? Aceite o processo. Aceite passar pelo processo. Você quer crescer? Aceite o processo.
Deus tem um processo para a sua vida, e eu tenho uma pergunta para você: você é capaz de passar por esse processo? Ou não? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou falar isso pela terceira vez essa semana. Jesus foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Se ele pensasse como os homens dos nossos dias, quando ele acordou do túmulo, levantou, foi ressuscitado, ele teria pegado a cruz que crucificaram ele, na cabeça de todo mundo, né? Vocês me crucificaram, agora vou matar. Cruz na cabeça. Ele vai enterrar a Jerusalém inteira de cabeça para baixo. Se vocês cavucar e sair, vai sair no inferno. Se Jesus pensasse como nós pensamos, ele tinha feito isso. Mas sabe o que Jesus fez? Pendurado na cruz: Pai, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Você é capaz de reconhecer que, se você é um homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, fiel, que os seus perseguidores estão em trevas, é que você está na luz, e como você está na luz, como filho de Deus, cabe a você perdoá-los e não levar em conta o que eles fazem contra ti? Ou você espera que o que está em treva te trate com amor, ou venha se humilhar na tua presença e pedir perdão para você, sendo que ele está em treva e você está em luz? Quem é que tem o dever de perdoar e de relevar e de não levar em conta? É quem está na luz. Quem está em trevas jamais vai reconhecer essa verdade. Amém? Eu costumo dizer que quem faz o mal não é aquele que te persegue. Quem te faz o mal é você mesmo, quando aceita a perseguição de quem está perdido como se fosse uma afronta, como se fosse a pior coisa do mundo. Larga de dar importância que os outros fazem contra a sua vida, e você vai viver melhor. Amém? Agora vem comigo, amados e queridos, que eu tenho que ir um pouquinho além. Davi aceitou o processo. Agora eu fui escolhido rei de Israel, foi. Chegou a hora já de sentar no trono? Não. O outro ainda está vivo? Tá. Então Deus escolheu, Deus que tira aí. Para onde que eu vou? Meu serviço é cuidar de ovelha, não dou nada, deixa eu ir atrás das minhas ovelhas. Só que agora, deixa eu lhe dizer uma coisa: ele é um homem escolhido por Deus, só que antes de Deus o escolher, ele já era o que era. Sabe o que eu fico doido? É que tem um monte de gente que fica sempre assim: o dia que Deus fizer isso por mim, eu vou fazer aquilo. O dia que Deus me der um dom espiritual assim, sabe, para mim aparecer na televisão, aquela coisa toda, eu vou ser um missionário. Vai morrer seco, nunca vai ser nada na vida. O dia que Deus me der isso, aí eu vou fazer aquilo. Irmão, vai morrer seco, viu? Você nunca vai a lugar nenhum, e vou te explicar por quê. Porque Deus, quando Ele escolhe, Ele não escolhe para fazer você ser. Não, Ele escolhe porque você já é. Amém? Deus só escolhe aquele que já é, não é aquele que acha que é, não. O que se acha nunca foi. Deus está em cima no céu de glória, olhando e diz: eu achei um homem que tem o coração do jeito que eu gosto, segundo o meu coração. E quem era esse homem? Davi. Davi não foi escolhido porque Deus escolheu ele para honrá-lo, para ele ser melhor do que os seus irmãos. Não. Deus escolheu Davi porque Davi já era um homem com o coração inclinado para a vontade de Deus. Deus escolheu José pelo mesmo motivo. Não tem nenhum homem escolhido na Bíblia que Deus escolheu ele não era nada, e Deus escolheu ele para fazer dele alguém grande. Não. Deus só escolhe homens que já têm um coração, e mulheres que já têm um coração voltado para ele. Ele só vai confirmar aquilo que já está dentro. Ele vai trazer um reconhecimento para a pessoa que já tem algo de Deus. Glória a Deus. Se você está esperando Deus te honrar para você ser alguma coisa, você nunca vai ser nada. Se você está esperando Deus te honrar para você fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Nunca vai ser nada. Mas quando você já é, Deus escolhe e reconhece aquilo que você já é. E Ele vai te equipar para você exercer bem aquilo que você foi escolhido para fazer, porque você já tinha algo dentro de você. Deus encontra Davi. Quando Deus escolhe Noé, Deus não escolheu Noé: você vai me obedecer e então eu vou te dar, você vai fazer uma arca e vai salvar a sua família. Não. Deus olhou e não havia homem íntegro na terra como ele. Nos dias dele, dos seus contemporâneos, só ele era fiel. Lembra disso? E Deus o escolheu nos dias de Abraão. Deus não escolheu Abraão para fazer dele pai de nações sem antes ele ter um coração inclinado para Deus, não. Eu conheço uma história extra-bíblica que diz que o pai dele era fazedor de deuses na Mesopotâmia antiga.
E um dia o pai viajou e disse assim: Abraão, cuida de todos os deuses aí, viu? Alimenta eles, coloca os sacrifícios diante deles. Ele falou: tá bom. O pai dele viajou, quando chegou estava todos quebrados, só tinha um mais grande, o que era parrudão. E ele colocou um pedaço de pau no braço daquela estátua. O pai chegou e falou: menino, aqui, o que aconteceu, rapaz? Ele disse: olha, pai, eu comecei a alimentar os pequenos, depois os grandes. E quando eu comecei a alimentar o pequeno, o grande ficou nervoso, pegou o pau e quebrou os outros tudinho, ficou só ele. O pai dele falou assim: ô menino, rapaz, vem cá, você está doido? Rapaz, isso é uma estátua, isso não pode quebrar coisa nenhuma. Como é que ele vai sair com o pau, lá vai quebrar as outras? Ele falou: pois é, pai, você acabou de responder com a tua boca. Eu não tenho que estar alimentando um negócio que não come, não fala, não cheira, não anda. Você está entendendo? Então ele tinha um coração voltado para Deus, mesmo antes de Deus o escolher. Amém? Quando Deus escolhe entre Jacó e Esaú, o coração de Jacó era conhecido no ventre da mãe. O irmão desprezou a bênção, ele só possuiu o que o outro desprezou. Deus já sabia disso. Sabe o que eu estou falando? Se você tem um coração ruim, maligno, inclemente, que não ama, que não perdoa, que é soberbo, que não se curva, que não se dobra, que vive pelo seu próprio código, pela sua própria honra, sinto muito, Deus nunca vai te escolher para coisa grande. Amém? Deus não poderá te escolher para coisas grandiosas. Coisas grandiosas Deus só faz e só dá para aqueles que têm um coração voltado para Ele. Isso aqui é inegociável. Isso aqui que eu estou te oferecendo é Bíblia. Isso aqui é inegociável. E mesmo quando Deus te honra, tem que tomar cuidado, viu? Para não ensoberbecer, viu? Por isso que precisa de processo. Quem não passa pelo processo ensoberbece. Tem muitas pessoas que nunca vai experimentar o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque não aguentam o processo. Amém? Não aguentam o processo. Querem pular etapas. Deus não vai te honrar se você pular etapas. Tem um degrau. O degrau do sucesso diante de Deus tem que ser conquistado, degrau a degrau. Se você quer pular degraus, um dia você vai quebrar a cara. Você jamais vai receber o melhor de Deus pulando etapas, pulando degraus. Ele sai de trás das ovelhas a pedido do rei. Escute, ungido para ser rei, ele vai, sabe o que? Tocar a harpa para expulsar o demônio do couro do rei. Mas não é aqui que eu quero ficar. Meu ponto da mensagem hoje é outro. Amém? Presta atenção nisso. Depois, ele vai levar comida para os irmãos lá na frente da batalha. É aqui que eu quero chegar. Eu não vou muito longe hoje nessa mensagem devido ao horário. Eu vou cumprir hora hoje. Amém? Não me pergunta por quê. Tenho vontade de cumprir horário hoje. Amém? Vem comigo. Tá? Mas não vai reclamar depois. Ah, pastor, ficou bom, pastor terminou. Fazer o quê? Vou fazer uma vigiliona no final do ano e você vem que nós vamos lascar o pau, que até amanhã é seu dia. Escute. Ele vai tocar a harpa para expulsar o demônio do rei. Sabe o que é? Não é chegada a minha hora ainda. Amém? Preste muita atenção numa coisa que eu vou te falar. Davi, ele não tinha só a unção de Deus, ele tinha sabedoria. Davi tinha uma sabedoria política como poucos hoje têm. Sabe qual é o negócio? Se eu ter que depor o rei que está lá no comando para mim assumir o lugar, eu vou arrumar um monte de inimizade, rapaz. Eu vou aguardar o momento certo. No momento certo que Deus me colocar lá, todo mundo vai me reconhecer. É melhor eu não tomar o poder, é melhor eu ser aclamado. Quando eu for aclamado é porque todo mundo necessita e precisa e reconhece que é o meu tempo, que é a minha hora. Se eu chegar lá metendo o peito, eu vou arrumar um monte de inimigo. Quantas pessoas não alcançam uma posição? E quando ela alcança uma posição, quando ele alcança uma posição, tem mais inimigo do que aliado. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou está difícil? Amém? Tem pessoas que quando conquistam uma posição, tem mais inimigo do que aliado, porque entrou a força, colocou um pé de cabra, meteu o peito, pisou num monte de gente, chegou e sentou na mão. Agora eu estou na minha posição. Só que aqueles que dão tapinha nas costas, a grande maioria são todos inimigos. E por que são todos inimigos? Porque você não soube esperar o momento certo para ocupar a posição que Deus tinha preparado para você. É melhor você aguardar um tempinho mais, entrar dentro do projeto de Deus. Sabe para quê? Para quando você ocupar a posição que Deus preparou para você, você vai estar sendo aclamado. Todo mundo vai dizer: eu reconheço, você foi chamado mesmo. Deus chamou você para isso. Agora é a tua hora, vem ajudar-nos. Venha, nós queremos que você seja o nosso comando agora. Venha, nós estamos precisando de você. Davi era sábio, Davi não era bobo. Amém? Se ele entra forçado,
Ele tinha um monte de inimigo pelas suas costas. Quantas pessoas não ocupam a posição dessa forma, forçando a barra? Ele não coloca um monte de inimigos nas suas costas, ocupa uma posição, mas não tem paz para exercer a função, porque tem um monte de perseguidor atrás, porque entrou no peito. Deus quer que você aprenda a conquistar as posições que Ele tem para você, com humildade, com amor, com dedicação, esperando o tempo certo, para a glória do seu nome, amém? Se você guardar o tempo certo, ninguém vai te humilhar. A honra que Deus lhe der vai permanecer sobre a sua vida, amém? Vamos ver? E esse homem agora, segundo a Bíblia Sagrada, chegou o dia dele ser honrado. E o dia dele ser honrado é o dia da maior dificuldade de toda a nação, de todo o povo. Agora aqui ele revela diante de todos o porquê que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele chega para levar comida para os irmãos na frente da peleja, na frente da batalha, e ele vê sair um gigante na frente dos irmãos. Sabe qual era a mensagem do gigante? Ei, porque é que nós vamos travar essa grande peleja, essa grande batalha, enfadar um exército inteiro, rapaz. Eu sou o campeão aqui dos filisteus, tragam o campeão de vocês, e nós vamos travar uma batalha. E há de ser que o que vencer, que representa o exército vencido, representado por essa pessoa que perder, se for eu, todos os filisteus vão servir vocês. Se for o campeão de vocês que vai vencer, ou que for vencido, vocês vão ser nossos servos. Cadê o 40 dias de humilhação? E chega o homem, que na verdade era muito pequeno, né? Já tinha passado pela unção, já tinha passado algum tempo, e ele chega ali diante daquela batalha, e revela para eles por que Deus o escolheu. Ele chega naquele lugar, e todo mundo está com medo de enfrentar essa peleja, essa batalha. Ele diz assim: ei, não precisa temer não, avisa o rei lá que eu vou resolver essa parada. Está entendendo? Eu vou resolver esse negócio. Mas antes ele faz uma pergunta: o que o rei vai fazer para o campeão que derrubar aquele gigante? Ele vai dar a filha em casamento e a família não paga impostos. Ele diz: é eu, é minha oportunidade, é essa. Porque quando eu fui ungido lá, escolhido por Deus, eu fui escolhido junto, só os meus irmãos que sabem. Se contar por aí que eu vou ser rei, ele vai rir na minha cara, rapaz. Eu não tenho reconhecimento nenhum. Primeiro, ser escolhido é uma coisa, ser reconhecido é outra. Talvez você pode ter um grande talento de Deus, pode ter uma grande chamada de Deus, Deus pode querer usar a sua vida para coisas grandes, mas quem sabe muitas vezes é só Deus. Talvez Deus se honre dentro da sua casa. Talvez algumas pessoas sirvam de testemunha o dia que Deus falou contigo, o dia que Ele falar contigo. Mas ser escolhido não é ser reconhecido. O reconhecimento vem com as oportunidades que nos é dada. Está entendendo isso? O reconhecimento vem com a oportunidade que nos é dada. Tem pessoas que foram escolhidas por Deus, mas nunca aceitam um desafio. Pastor, fui chamado por Deus. Foi. Eu quero que Deus use a minha vida. Estou dando um exemplo de vasos escolhidos. E daqui a pouco vamos falar de sucesso. Amém? Se o tempo não der, o problema é seu. Você vai receber outro dia o resto da mensagem. O problema não é meu, porque eu não tenho problema com o relógio. O problema é seu, que você gosta de cumprir o horário. Amém? Então vem comigo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Chegou o dia de ser reconhecido. Pastor, Deus me escolheu, me encheu da graça. E quantas pessoas você evangelizou, amigo? Irmão, quantas pessoas você trouxe para a igreja? Ah, pastor, porque Deus me usa, porque isso, aquilo, outro. Eu quero saber quantas pessoas você trouxe para Jesus. Ai, porque eu faço? Não vi renda nenhum, vi lucro nenhum nisso. Ai, porque eu sou? É nada. Só é para você mesmo. Quantas pessoas você evangelizou, trouxe ao caminho do Senhor, ajudou a cuidar, ajudou a colocar de pé? O que você construiu com o que Deus lhe deu até agora? Nada? Então você não é nada e acha que é muito. Você não pode coisa alguma e acha que pode muito. A minha pergunta é: o que você está fazendo? O que você fez com o que Deus lhe deu?
Está entendendo, irmão? Às vezes fica difícil porque as pessoas não compreendem a linguagem de Deus. Está cheio de pessoas grandes por aí que nada fez, que nada conquistou, que nada alcançou, que nada fez para nada e nem para ninguém. A sua grandeza será revelada pelos seus feitos. Ninguém pode ser considerado grande sem ter feito alguma coisa. Alexandre o Grande, por quê? O império que mais cresceu em menos tempo. Nunca ninguém fez o que ele fez em tão pouco tempo. Morreu jovem, com 33 anos, se me falha a memória, antes dos 40, eu não lembro mais. Eu não vou aqui afirmar para você, eu esqueci a data, mas com 30 e poucos anos bateu a caçuleta. Morreu. Foi o império que teve uma ascensão mais rápida. Colocou o nome dele na história. Davi, pelos seus feitos, colocou o seu nome na história. Elias, pelos seus feitos, colocou o nome dele na história. Ninguém vai colocar o seu nome na história se não acontecer alguma coisa grande por meio dele ou dela. Aquele que nada construiu, aquele que nada fez, aquele que nada conquistou, aquele que a ninguém beneficiou, não pode ser grande coisa nenhuma, nem no céu e nem na terra. Amém? Agora olhem para mim, preste atenção naquilo que eu estou falando para você, que isso aqui é muito forte, viu? Isso aqui é muito forte. Você precisa prestar muita atenção naquilo que Deus está falando contigo nessa noite. Talvez você não entende porque ainda não chegou o tempo, porque Deus ainda não te honrou, porque Deus